Olá pessoal, meu nome é Adalto Lourenço, sou físico. Eu queria falar um pouquinho com vocês a respeito da importância da ciência e o conhecimento que nós temos também das escrituras. Quando nós estudamos a parte da ciência, principalmente estudando a natureza, tem algumas características fascinantes que nós temos encontrado na natureza. Deixa eu dar alguns exemplos para você entender. Quando nós estudamos a questão do tempo, o tempo existe em passado, presente e futuro. É o que nós chamamos de 3 em 1. Quando nós estudamos, por exemplo, o espaço também tem altura, largura e profundidade. Também é 3 em 1. Quando nós estudamos, por exemplo, a base da matéria, que são os átomos, eles são formados de prótons, nêutrons e elétrons. Novamente, você tem 3 em 1. Quando você estuda até música, por exemplo, você tem melodia, harmonia e ritmo. É fascinante que a natureza é 3 em 1. As leis da natureza não são palpáveis. Por exemplo, a gravidade. Você não pega a gravidade. Significa que a gravidade é algo transcendente como lei. E também quando nós estudamos as leis da natureza, nós percebemos que elas são absolutas. Ou seja, elas funcionam do jeito que elas devem funcionar. Quando nós estudamos as leis da natureza também, algumas coisas impressionantes que nós vemos nelas é que elas nunca mudam, elas são imutáveis. Quando nós pegamos as leis da natureza, você percebe que elas atuam em todos os lugares do universo, ou seja, elas são onipresentes. Quando você pega as leis da natureza, você percebe que elas atuam sem resistência do meio, porque elas são leis. Em outras palavras, elas são onipotentes. Ou seja, a quantidade de vista vai. Por que será que as leis da natureza possuem essas características? Elas são absolutas, são imutáveis, transcendentes, onipotentes, onipresentes. Ou seja, por que será que a natureza é desse jeito? Nós olhamos para a natureza, por um lado você vê 3 em 1, você olha para as leis da natureza, você começa a ver essas características. Qual a razão disso? O Deus da Bíblia é 3 em 1, Pai, Filho e Espírito Santo. Quando você pega, por exemplo, as leis da natureza, essas características das leis da natureza, essas são as características do Deus da Bíblia. A pergunta que sempre que nós temos que nos fazer é o seguinte: o que isso significa? Estamos falando da mesma pessoa? Estamos falando especificamente do quê? Lembra que eu estou falando do que a ciência tem descoberto. Isso aí não é interpretação minha, interpretação do Adalto Lourenço. A ciência que descobriu isso. Só estou passando para vocês o que você encontra em publicações científicas e livros. Obviamente você não vai encontrar a respeito do Deus da Bíblia, mas você encontra a respeito de todas essas coisas. Diante das evidências que nós temos, o que a gente poderia falar a respeito da natureza? Fica óbvio, é óbvio que a natureza teve um Criador. O fascinante é que, se nós não soubéssemos dessas características, primeiramente a gente iria ficar pensando: qual o Criador? O legal é que o Criador deixou a sua assinatura. Por quê? Para que nós soubéssemos quem é Ele. A questão é que seria impossível nós conhecermos ou sabermos quem Ele é, a menos que Ele se revelasse. Pensamento final. Mencionei que a natureza foi criada. As pessoas têm muita dificuldade de aceitar essa proposta nos nossos dias. Principalmente porque tem sido muito dito por aí que tudo teria surgido espontaneamente. Não é verdade. Deixa eu apenas dar um pontinho para você pensar e eu encerro por aqui. Olha que fascinante. Nós sabemos que a natureza funciona baseada em leis. Nós não criamos as leis. Nós, quando eu digo assim, os cientistas não criam as leis. Nós apenas descobrimos essas ciências. Stephen Hawking, no seu livro O Universo na Casca de Nós, tem um pedacinho logo no início que ele coloca assim: período das leis da física estranhas e desconhecidas. Por que ele colocou isso? A resposta é muito simples: porque pelas leis conhecidas o universo jamais teria vindo à existência por meio de um Big Bang. Ou seja, as leis da natureza indicam claramente que o universo e a vida foram criados. Um pouquinho de coisa para você pensar aí.